Olá, eu sou a Victoria Dolores, discente do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Amazonas e bolsista do Projeto SUP. Gostaria de fazer umas perguntas antes de iniciarmos a nossa jornada, pode ser? Você sabe como se determina a garantia de um produto que compramos? Um celular, uma geladeira, uma televisão, por exemplo? E para produtos alimentícios, você sabe como se determina as validades que são informadas nos rótulos dos produtos? As empresas que produzem TVs usualmente fazem marketing informando que a garantia de seu produto é até a próxima Copa do Mundo, por exemplo. Como que elas sabem disso? Quando você compra um produto perecível, você costuma verificar a data de validade? Provocando um pouco mais, você consumiria um produto alimentício que venceu na data de hoje? E se venceu na data de ontem, você o consumiria? Então, nesta jornada iremos entender como são determinadas as garantias dos produtos em geral, prazo de validade de alimentos e, por assim se dizer, facilitarmos as respostas às questões feitas. Venha conosco nessa viagem. A modelagem de garantia é essencial para um bom posicionamento de produtos em seus mercados consumidores. Blisk e Murphy, no livro denominado Gerenciamento de Garantia e Fabricação de Produtos, sustentam que a garantia é geralmente definida como um contrato ou acordo que estabelece que o produtor de um produto ou serviço deve oferecer reparo, reposição ou até mesmo oferecer o serviço necessário quando um produto falha ou o serviço não atende às demandas do usuário, antes de um determinado momento previamente especificado no tempo, correspondendo à duração da garantia. Apesar de garantias normalmente especificarem utilizações medidas em tempos de calendário, alguns produtos têm suas garantias expressas em missões. Uma outra forma de definição de garantia omite o fator tempo, ou seja, o produtor é responsável pelo produto ou serviço durante toda a sua vida útil. Estudos para a definição de políticas ótimas de garantia em produtos vêm crescendo em importância, sobretudo com o aumento da concorrência entre empresas de diferentes mercados. Produtos similares quanto a função, preço e qualidade são selecionados pelo consumidor na hora de sua compra, com base na garantia que oferecem. Como consequência, muitos produtores estão oferecendo garantias antes inexistentes ou levando-os a estender prazos de garantia como forma de assegurar suas vendas futuras. Relativamente aos modelos de garantia, existem 3 tipos específicos. A garantia integral limitada. A garantia integral limitada do produto mediante falha por tempo limitado, ou seja, implica na reposição do item que falha antes do término do prazo da garantia por um novo ou restaurado a custo zero para o consumidor. O item reposto ou reparado é então coberto pela mesma garantia durante o período remanescente de duração da garantia original. Sendo assim, o consumidor receberá tantas reposições ou consertos quanto forem necessárias no período original de duração da garantia. É o tipo mais usado na indústria, sendo utilizados em eletrodomésticos e automóveis. Garantia integral ilimitada. Garantia integral do produto mediante falha por tempo ilimitado. Garante reposições de itens defeituosos dentro do prazo de garantia. Entretanto, itens repostos passam a ser cobrados por um período de garantia idêntico ao período original. Se o item com prazo de garantia de 2 anos falha, por exemplo, ao término do primeiro ano, o item reposto é oferecido ao cliente com prazo de garantia de 2 anos, independente do ano de uso já utilizado pelo cliente. Esse tipo de garantia é potencialmente desinteressante para o fabricante e somente produtos com alta incidência de falhas precoces costumam trazê-la. Usualmente, a duração desse tipo de garantia costuma ser menor, se comparada à limitada. Garantia pro rata. O produto que falha antes do prazo de garantia é reposto a um custo para o consumidor, que depende da sua idade no momento da falha. O item reposto passa a ser coberto por uma garantia idêntica à original. Supondo um produto com garantia de duração G e uma falha ocorrendo em um tempo T, acumulando desde o período da compra. Neste modelo de garantia,
o consumidor paga a proporção T sobre G do custo do item da reposição, sendo o restante do custo coberto pelo produtor. É adequado para itens com boa confiabilidade, mais alto valor agregado ou alto custo de reparo ou reposição. É mais vantajosa para o produtor do que para o consumidor. As garantias tipo A e tipo B são vantajosas para o consumidor, ao passo que a do tipo C é benéfica para o produtor. Uma mistura entre esse tipo de garantia pode ser um arranjo de consenso, que beneficiaria a ambas as partes. Uma política composta, por exemplo, por um período inicial de garantia integral, seguido de um período com garantia tipo prorata, pode ser uma estratégia justa e boa para ambos. Mas enfim, como se determina a garantia em um produto industrial? Primeiramente, é importante destacar que os custos associados às políticas de garantia dependem da confiabilidade estimada para o produto e sua probabilidade de falhas. Podemos ver, mais uma vez, a importância do estudo da engenharia da confiabilidade. Mas como as organizações estimam a vida de um produto antes mesmo dele ser lançado, já que não sabemos como ele irá se comportar? Vamos relembrar aqui o conceito de confiabilidade? Segundo a norma NBR 5462, a confiabilidade é a capacidade de um item desempenhar uma função requerida sob condições específicas durante um dado intervalo de tempo. Sendo assim, a engenharia da confiabilidade faz um uso de técnicas modernas que sempre estão evoluindo para descobrir como o produto irá se comportar no instante futuro. E chamamos isso de testes acelerados e análise de vida. O período de garantia ele pode ser definido quando conhecemos o instante no qual as falhas se assemelham ao período da curva, que é denominado envelhecimento, onde as taxas de falha começam a crescer. A garantia é definida como sendo aquele tempo que antecede a esta situação, ou seja, se sabemos, por meio de testes, o momento em que as falhas começarão a aparecer, definiremos o período de garantia como um prazo que antecede a este momento. Caso contrário, a empresa gastaria muito dinheiro fazendo reposições, pois as falhas estavam acontecendo antes do prazo. Por exemplo, imagine que queremos estabelecer a garantia de um novo produto que será lançado em 6 meses. Recorreremos aos testes acelerados e submeteremos os produtos a determinadas condições previamente definidas, de modo que passamos a observar o seu comportamento. Hipoteticamente falando, os testes mostraram que as falhas começarão a aparecer no período de vida de 4,4 anos. Com base nesses dados, a engenharia da confiabilidade sugeriu que o tempo de garantia do fabricante fosse determinado sendo apenas 4 anos. Se ofertarmos um prazo de garantia maior, por 5 anos, por exemplo, saberemos pela curva da banheira que a taxa de falha é crescente neste período e a organização irá desembolsar um bom valor com custos de garantia, sem falar na imagem do produto, que irá falhar antes mesmo da garantia expirar. Testes acelerados são aqueles em que a resposta de interesse é o tempo até a ocorrência da falha. O objetivo neste caso é estimar, por exemplo, o MTTF e MTBF e a função de confiabilidade. Antes da modelagem de tais dados, podemos extrapolar os resultados obtidos nos testes para condições normais de uso. Com base nos resultados dos testes, as informações nos auxiliarão na definição da garantia do produto ou até mesmo na melhoria do projeto do produto. Vejamos alguns exemplos práticos. Produto: memórias de computador do tipo RAM. Medidas de performance do produto. Tempo de acesso. Falha: tempo de acesso superior a um valor pré-determinado. Portanto, em um teste de vida acelerado para esse produto, a resposta de interesse seria o tempo necessário para que o tempo de acesso da memória se torne superior ao valor pré-estabelecido. Para isso, esses dados são coletados sobre uma condição estressante, como por exemplo uma temperatura mais alta que o normal. Outro exemplo: produto. Um produto congelado. Medidas de performance do produto. Nível de micro-organismos no produto. Falha: nível de micro-organismos superior a um valor especificado ou tolerado pelo organismo humano. Portanto, em um teste de vida acelerado para esse produto, a resposta seria
o tempo até que o nível de micro-organismos supere o valor especificado. Para isso, esses dados são coletados sob alguma condição estressante, como, por exemplo, temperatura mais alta do que a temperatura de armazenamento. Com isso, é possível determinar o prazo de validade do produto. A escolha de políticas de garantia para os produtos industriais é função do tipo de reparo ou reposição a que os produtos possam ser submetidos. Produtos podem ser classificados em não reparáveis ou reparáveis. Produtos não reparáveis são aqueles para os quais o custo do conserto é similar ao custo de reposição, ou seja, é mais interessante para o fabricante simplesmente repor o produto por um item novo, como no caso de diversos eletrodomésticos, ou onde mesmo o acesso ao produto para a execução do conserto é problemático ou mesmo inviável. Produtos reparáveis são aqueles para os quais o custo do conserto e, consequentemente, a logística envolvida é significantemente inferior ao custo de reposição por uma unidade nova, como no caso dos automóveis. Os critérios básicos para o estudo das falhas, determinação da garantia e validade de um produto encontram sua sustentação científica no estudo da confiabilidade, em testes acelerados, análise de vida e análise de vida de produtos perecíveis, ou vida da prateleira. Contudo, é importante para nós, consumidores, entendermos as distinções entre produtos perecíveis e não perecíveis. Um produto não perecível, por exemplo, uma TV, um smartphone, um automóvel, onde usualmente tomamos como base a garantia que o fabricante nos informa em seus manuais. Não confunda com o seguro, o que geralmente as lojas vendem como garantia estendida. Nós vimos que a garantia estendida é estimada com o tempo decorrido até que as falhas apareçam. No caso de produtos perecíveis, precisamos entender que o que está contido nos rótulos são validades considerando o produto fechado. No momento em que se abre o produto, as condições são totalmente outras. Os perecíveis referem-se a produtos que têm prazo de validade, tais como alimentos que estragam se não forem consumidos em determinado período de tempo. A validade de um produto é nada mais nada menos do que o tempo de duração dado a comidas, bebidas, remédios, produtos de limpeza e entre outros itens perecíveis, antes de serem considerados inadequados para o consumo ou comercialização. É o tempo em que um determinado produto se mantém seguro para o consumo humano, mantendo próximo das características originais quando o produto foi fabricado. Alimentos como leite e queijo, produtos hortifruti-granjeiros e carne são todos exemplos de produtos perecíveis. São diversos fatores que podem interferir na validade de um alimento. Existem os fatores intrínsecos, que são as características do produto, seja a composição, quantidade de água e pH. E fatores extrínsecos, como as quantidades e qualidade de armazenamento, transporte, tipo de embalagem, luminosidade e até mesmo a temperatura. Uma dica para o consumidor. No caso de supermercados, padarias e todos os que comercializam produtos perecíveis, a gestão de estoque é um item importantíssimo. Os estoques com produtos perecíveis devem ser configurados para garantir que eles vendam seus estoques antes que seus produtos se tornem invendáveis, ou seja, perdendo dinheiro no processo. Como os itens perecíveis ficam desatualizados, há apenas um curto período de tempo para que uma empresa possa comprar, estocar e vender seus produtos antes que percam seu valor. Existem diversas estratégias conhecidas para resolver este problema, mas as mais eficazes são a First In, First Out, FIFO, e a First Expired, First Out, a FEFO. O que é FIFO? O FIFO significa que você pretende vender os produtos que chegam primeiro em sua loja. É uma técnica simples que se concentra na rotação de estoque. Os produtos mais antigos são colocados na parte da frente das prateleiras, os produtos mais novos na parte de trás. O que é FEFO? FEFO é uma abordagem que usa datas de expiração em seu estoque. Isso permite que você garanta que a data da validade de um produto não seja atingida antes de ser entregue ao cliente. Se você vende produtos perecíveis, ou seja, alimentos e bebidas, é melhor usar o método FEFO.
Lembrando, qualquer equipamento coberto por uma garantia deixará de funcionar logo após a garantia expirar. E então, gostaram? Vimos que a determinação da garantia e validade dos produtos envolve muitas mais informações e aplicações de técnicas e testes. São temas bastante interessantes, pois podemos explorar o conceito de vida de produtos, como eles podem se degradar, dentre outras milhares de situações, vocês não acham? Esses assuntos merecem ser explorados em maiores detalhes. Fiquem conosco e vamos seguindo a nossa super jornada na engenharia de produção. Obrigada e até mais! Jamendo.com